vamos lá, né, começar o sistema articular, né, ou junturas. Alguns livros aí vocês encontrarem, não vai ter sistema articular, vai ter junturas, né, que, na minha opinião, seria o termo mais correto, né, junturas, porque, na verdade, remete à conexão entre os ossos, né, as juntas, né, digamos assim. E o nome articular está mais relativo a algo que se movimenta, e não é bem assim. Peraí que acho que tem gente pedindo para entrar aqui, só um instante. Gente, o pessoal for pedindo para entrar e vocês me avisam, tá? Fiquem de olho lá no grupo, lá, porque eu não tenho como ficar alternando, que pode atrapalhar aqui na apresentação do slide, tá bom? Bom, deixa eu voltar aqui. Então vamos lá, né? As articulações ou junturas são estruturas formadas pela união de no mínimo dois ossos, né? Mas você pode ter articulações aí formadas por mais de um osso. Por exemplo, a articulação do joelho. Nós temos a tíbia, o fêmur e a patela, né? Que é um osso sesamoide, mas ele faz parte da articulação, né? Por exemplo, a articulação do carpo é formada por vários ossinhos, né? Uma articulação com vários ossos envolvidos ao mesmo tempo. Então, o conceito de articulação é a estrutura que une, né, um ou mais ossos, né? Formada por essa união. E não obrigatoriamente a gente tem isso aí relacionado a movimento, né? Essas estruturas, elas têm objetivo de fixar as estruturas ósseas e possibilitar ou orientar o movimento, né? Tem articulação que ela fixa o osso e, ao mesmo tempo, ela guia o movimento, né? Ela impede, por exemplo, que o osso se movimente de forma errônea através dos ligamentos e tendões, né? Se você pegar um fêmur e uma tíbia e tentar colocar um no outro, só você grudar um no outro não é o suficiente. Ele pode mexer para um lado, mexer para o outro, mas o movimento do joelho é um movimento só. Então, o que faz esse movimento ser alinhado, né, na verdade, é um conjunto de estruturas que tem no joelho, é uma das articulações mais complexas, por exemplo. Né? Além dos dois ossos que se movimentam, né, e deslizam entre si, você tem um osso sesamoide envolvido, um conjunto de ligamentos complexos, né, muitos tendões chegando nessa região, e uma cápsula articular com um líquido dentro, né? E ainda mais, né? Essa articulação do joelho, por exemplo, ela tem meniscos, né? Que são outras estruturas diferenciadas que tem nas articulações sinoviais, no caso, que a gente vai já ver o que é que significa uma articulação sinovial. Bom, gente, a função principal aí é unir o osso um ao outro, né? Firmemente. É a principal função, não quer dizer, a principal função é movimento, não tem nada a ver, né? Ela pode permitir ou orientar esse movimento. Né? Então, a função principal das articulações é unir um osso ao outro, né? E firmemente, ele não pode ficar solto, né, ou com folga, né? Tá? Outra coisa também que as articulações elas evitam o contato de um osso com o outro. Ah, professor, mas agora há pouco você falou que os ossos do crânio estavam bem unidos e eles não se movimentavam e tal. Não sei, professor, então Mas sinartrose é o do crânio. a gente vai já chegar aí, tá? Só para a gente não pular o raciocínio, mas já eu vou explicar que tipo de articulação é, tá bom? Sei que você está ansioso aí para saber, mas a gente vai na sequência aqui. Então, de fato, os ossos do crânio, eles são bem unidos. Tem aquelas serrilhações, que são as suturas, né, que fazem ele ficar bem unido. Mas, na verdade, entre essas suturas existe um tecido conectivo, né, fibroso. E esse tecido, ele é um tecido fibrocartilaginoso, e esse tecido ele faz a adesão de um osso a outro, né? E ele evita o contato. Na verdade, eles estão coladinhos um no outro, mas tem um tecido entre um e outro bem fininho para evitar esse contato, né?
Oi? Professor, tem 2 alunos para entrar. Peraí. Pronto. Colocados para dentro. Bom, então, uma dessas funções é evitar que exista contato, atrito, esses ossos, principalmente nas articulações móveis, né? Quanto mais movimento, mais atrito, impacto pode haver entre essas articulações. E existem articulações que não têm sobrecarga de peso, não incide peso sobre elas, mas também nós vamos ter articulações que nós vamos ter uma carga de peso muito grande. E esses movimentos sob peso também precisam ser, digamos assim, amortecidos e precisam também que sejam facilitados esse movimento através das cartilagens que existem nas superfícies ósseas, do líquido sinovial, por exemplo, estruturas como os meniscos, né? Tudo isso evita o contato, o atrito, né, desses ossos, possibilitando ou não o movimento, né? Ok? Permitir orientar o movimento, né, já falei para vocês, de maneira estável e segura, né, não adianta você ter um movimento qualquer, esse movimento tem que ser estável e seguro, né, de forma que haja uma perfeição entre as superfícies que deslizam uma sobre a outra, né. Você imagina se a superfície da cabeça do fêmur não encaixasse perfeitamente na fossa do acetábulo, né, e como é que seria esse movimento, né? Ele não seria perfeito, haveria folga, ia bater, né? Ia ter atrito, né? E isso aí ia gerar, com o tempo, problemas, né? É como quem tem um carro ou uma moto, sei lá, ela tem um rolamento. Se aquele rolamento permite que a roda gire perfeitamente, sem folgas, né? E quando passa a haver uma folguinha, começa a haver atrito até como é que se diz, esse rolamento quebrar de vez, né? Porque o mínimo folga que tenha pode gerar um atrito maior e fazer quebrar, né? Então é mais ou menos o mesmo princípio que ocorre nas articulações, né? Esse movimento tem que ser perfeito e seguro, tá? Então, as nossas articulações, elas possuem algumas classificações. E aí as pessoas acham um pouco complicado, porque são classificações diferentes, tá? Mas, na verdade, elas não são tão complicadas, né? Uma das classificações é quanto à duração dessa articulação, tá? Nós vamos encontrar no nosso corpo articulações que são permanentes e articulações que são temporárias. Professor, como assim a articulação temporária? Ela existe, mas deixa de existir? Mais ou menos isso, né? Existem articulações que ela existe ali por um tempo, mas aquele osso se solidifica, né? Existem mais de um osso, como, por exemplo, aí, os ossos da pelve, e esse osso da pelve se funde e vira um osso só. E aquela articulação que existia antes entre aqueles ossos ali deixa de existir. Tá? Então, é uma articulação temporária, tá? E já as articulações permanecem, permanentes, aquela que o indivíduo nasce com ela e morre com ela. Ela pode até sofrer alteração com o decorrer do tempo, né, com a formação, mas é uma articulação que permanece até o final da vida. Por exemplo, a articulação do fêmur, a articulação do joelho, né, são articulações permanentes, né, a pessoa nasce com ela e morre com ela, tá? Então, nós vamos ter aí articulações que são supostamente permanentes, né, temporárias, mas, na verdade, elas acabam sendo permanentes, elas apenas mudam de contexto, né? Exemplo, as fontanelas, né, são articulações que existem entre os ossos, e, a princípio, essas articulações são cartilaginosas, e essa cartilagem vai sendo substituída por osso à medida que o osso vai crescendo, até que o osso chegue a tocar um no outro, e aí ela vai ser substituída por uma articulação fibrosa, né? Já, por exemplo, a articulação, deixa eu voltar aqui, ó.
Eu tinha até um crânio lá na UFC que eu queria mostrar para vocês, mas eu não tive condição de gravar com esse crânio, era um crânio adulto. Aqui no crânio, por exemplo, nós temos aqui a sutura coronal, tá? Com o passar dos anos, ela vai fechando a fontanela, mas a articulação, ela não é provisória, né? Ela não é temporária, tá? Ela é uma articulação permanente. Por quê? Porque mesmo após a idade adulta, essa articulação continua existindo em forma de sutura, ela apenas muda de característica, né? Ela muda de característica, ela deixa de ser cartilaginosa, que era a fontanela, e passa a ser fibrosa, tá? Já, por exemplo, o osso frontal, o que é isso aí, hein? Não vai, não. Gente, o que é isso aí, hein? É o Eric. Eric, teu áudio. Obrigado aí por desligar aí. Então, o osso frontal, ele, na fase jovem, né, antes de se solidificar, ele, na verdade, são dois ossos, né? Ele tem uma sutura mentópica, né? Que é essa sutura aqui, ó. Tá? E eu tenho um crânio lá na UFC de um adulto que teve permanência dessa sutura aqui, tá? Essa sutura só deve ser encontrada em crianças, né? Bem jovens, tá? Com o passar dos anos, elas se fundem, aí sim, essa sutura aqui, ela é temporária, tá? Mas essa sutura aqui, que é a sutura coronal, ela é permanente, ela muda de característica, tá? A sutura sagital, por exemplo, é uma sutura permanente, ela muda de característica, ela deixa de ser cartilaginosa e passa a ser uma sutura tipo fibrosa, né? No caso, serrilhada, né? Então, no crânio tem temporária e permanente, né, professor? Exatamente. Tem temporárias e tem permanentes, tá? No início das nossas aulas de sistema esquelético, eu não me lembro quem fez a pergunta, mas perguntaram sobre a quantidade de ossos do corpo, que a criança tem mais ossos, né? E um dos motivos que a criança tem mais ossos é justamente por isso. Alguns ossos se fundem e formam um osso só. Um exemplo é aqui o osso frontal. Ele, na verdade, na fase inicial, são dois ossos, né? A mandíbula também, ela se funde, né? Tá? Então, a criança, quando ela nasce, ela tem as fontanelas, que são cartilagens, essa partezinha azul aqui. Essas cartilagens, com o decorrer do crescimento, elas vão sendo substituídas por osso, né? Até que deixe de existir cartilagem e, ao invés de ter cartilagem, a gente tenha um tecido fibroso, tá? Mas ela continua existindo. Somente a mentópica, que é entre os dois pedaços do frontal, que se torna um só, né? Algumas pessoas também, eu já falei para vocês sobre isso, apresentam, nesse processo de calcificação dos ossos, alguns deles se dividem em pedaços, né? E aí formam aqueles ossos supranumerários, são ossos suturais. E eu até mostrei algum para vocês. Alguns desses ossos deveriam se solidificar e essas articulações ser temporárias e acabam sendo permanentes. Um exemplo pessoas, como eu falei agora há pouco, que permanece com a sutura mentópica, eu tenho um crânio lá na UFC desse jeito, e tem pessoas também que permanece com o osso interparietal, que é um pedaço do osso occipital aqui, que normalmente se funde e forma um osso só, tá? Olha só aqui, esse é um raio-x de uma criança, aliás, uma tomografia. Tem alguém pedindo para entrar. Peraí. Pronto. Colocados para dentro. De uma criança, né? É uma 3D aqui. E aí, gente, a gente vê claramente os pontos que ainda estão se calcificando, né? Ainda tem cartilagem, né?
E aí, um desses ossos suturais, que é temporário, é esse osso aqui, que é o interparietal, né? É o interparietal. E esse osso, com o passar dos anos, ele se funde, com o passar do tempo, ele se funde ao osso occipital e passa a fazer parte do osso occipital. Assim como também os ossos frontais também se fundem. No caso dessa criança aqui, que já é um pouco mais velha, o osso frontal já está totalmente fundido, né? Já virou um osso só, tá? Mas o osso interparietal ainda está presente aqui. Algumas pessoas, que é raro, pode permanecer com essa sutura metópica, com dois frontais, no caso, e algumas pessoas também podem permanecer com o osso interparietal. E além desses ossos interparietais, podem aparecer vários outros ossos supranumerários, como é o caso de um que tem bem aqui. Tá? Agora, aqui sim, é um exemplo clássico de articulação temporária. Quando esses ossos estão sendo formados, eu até já mostrei para vocês em alguns raio-x, a cabeça do fêmur e o trocânter maior do fêmur, por exemplo, elas não estão fundidas, elas formam a epífise, né? E essa epífise, ela divide o osso em uma metáfase, né? Outra metáfase aqui, e a diáfase, né? A setinha devia estar mais para cá um pouquinho, né? As cartilagens epifisárias, com o passar do tempo, elas se calcificam, e aí você tem um osso só, um osso contínuo, tá? Então, isso aqui é uma articulação, tá? Isso é um tipo de articulação, só que é uma articulação temporária. Se você for contar aqui quantos ossos teria aqui, você tem um fêmur, mas na fase inicial da vida você tem, só aqui, na parte proximal, você tem 3 ossos, né? E na parte distal também você vai ter lá os côndilos também divididos, tá? Aí uma prova disso aqui, gente, ó, é esse raio-x aqui, né, dessa criança, tá? É um menino, né, do sexo masculino, olha o ângulo aqui do pubis, né, como é estreito, tá? Dá até para ver a genitália, um raio-x muito bem feito. E aí, gente, a gente consegue ver aqui, ó, a divisão dos ossos da pelve. Isso é uma articulação também temporária, né? Aqui é o osso ilíaco, aqui é o pubis, e aqui é o isquio, né? O pubis, tá? E não dá para ver aqui porque está sobreposto, mas tem outra divisão aqui desses dois ossos, né? Tá? E outra divisãozinha bem aqui, ó. Ok? Tá? Então, essas articulações entre o ilho, o isquio e o pubis são articulações temporárias. Depois que elas se solidificam, elas formam um osso só. E o nome desse osso é ilíaco. Não confundam ilíaco com ilho, isquio e pubis. São 3 ossos. Ilho, isquio e pubis. Se fundiram, passa a ser um só. Então, é o osso da pelve, o osso único. É o osso ilíaco, né? O isquio, o ilho e o pubis são ossos primordiais. É claro que, mesmo já estando calcificado, a gente se refere a cada região pelo osso que ele era antes. Por quê? Porque há estruturas anatômicas que estão relacionadas com essas outras estruturas que não eram permanentes, né? Que eram temporárias. Outra estrutura que aparece aqui, ó, temporária, é a cabeça do fêmur, é um osso. Aqui o fêmur, né, é outro osso. O trocânter maior, ele também está aqui, mas parece que ele não está bem calcificado, ele não aparece aqui. Eu acho que é pela posição, né? Eu acho que pela posição não está aparecendo bem. Eu acho que ele está aqui mais para frente. Eu acho que ele está aqui mais para frente, por isso que não está aparecendo. A perninha dele está rotacionada. Professor, Oi. o Rafael e o Kid, ele tá pedindo para entrar na aula. Peraí. Eu não tenho pedido deles aqui, não. Não apareceu, não. Só posso colocar quando aparecer o pedido.
Outra articulação aqui que a gente vê, temporária, né? É a articulação do sacro, né? Vocês lembram que o sacro, ele é um osso só, tá? Mas, na verdade, ele é formado pela fusão de 5 vértebras, né? Nessa criança aqui ainda dá para ver as 5 vértebras, né? A S1, a 2, a 3, a 4 e a 5, né? E também ele se articula aqui, né, com o osso ilíaco, né? E com o passar dos anos, já na velhice, é muito comum a gente encontrar uma fusão entre o sacro e o osso ilíaco. E também, já vi também, em muitos ossos aí que eu já encontrei, uma fusão da sínfise púbica. Já vi também. Já vi também uma fusão só unilateral. Quando eu for filmar a aula lá de pelve, eu vou fazer o possível para ver se eu filmo algumas pelves com essas fusões para mostrar para vocês. Será bem interessante e bem ilustrativo, né? Agora, claro, né? Se uma pessoa, por exemplo, na fase mais idosa, ocorre a fusão total do sacro com a pelve e da sínfise pública, a gente vai ter um osso único, né? Então, ela vai aquela articulação ela vai assumir a característica de provisória, de temporária, né? Ela não, usualmente ela não é temporária, mas ela vai assumir a característica temporária. Agora, a do isquio, ilho e o pubis são comumente temporárias, né? Tá? Professor, pode existir o caso de alguma pessoa ter permanência desses ossos isquio, ilho e pubis? Pode ocorrer. Tem gente que às vezes ocorre, principalmente pessoas que têm privação nutricional, tá? Pessoas que têm privação nutricional, quando chega às vezes a fase adulta, não ocorreu a solidificação desses ossos, ou então sofrem de raquitismo, né? As suturas, por exemplo, do osso frontal às vezes não fecha, né? A sutura de algumas epífises não fecha, tá? Porque ela teve deficiência nutricional. Bom, nós tínhamos ali a classificação quanto ao tempo, né? Quanto ao tempo. Nós temos as temporárias e as permanentes. Ali é um tipo de classificação. Agora nós vamos para outro tipo de classificação. Esqueçam quanto ao tempo. Agora essa classificação é quanto à fixação. Que tipo de fixação nós temos entre os ossos, tá? E aí, algumas que são temporárias, elas podem ter 2 tipos em suas fases de desenvolvimento, como eu citei ali agora há pouco, mas as articulações que são quanto à fixação, elas podem ser classificadas como contínuas e contíguas. Né? Esses nomes são parecidos, mas eles têm significado diferente. As articulações contínuas é aquelas que não existe espaço entre os ossos, tá? Como não existe espaço entre os ossos, vai haver qualquer coisa entre cada osso que una um ao outro. Por exemplo, a articulação das suturas do crânio são articulações contínuas. Por quê? Porque entre cada osso, entre cada sutura, existe um material que une, um material de adesão que une um osso a outro, que é um material fibroso, tá? Então, elas são contínuas. Outro exemplo, a articulação entre a costela e o externo tem uma cartilagem. E essa cartilagem faz com que ela seja uma articulação contínua. Não existe espaço entre um osso e outro. Já nós temos as articulações contíguas, ou seja, elas não são contínuas, elas são descontinuadas. E elas recebem esse nome porque elas têm espaço entre elas. Elas possuem uma cavidade entre os ossos. Exemplo, as articulações sinoviais. São articulações normalmente que têm movimento. Não obrigatório elas têm movimento, mas normalmente elas têm movimento,
tá? Elas são contíguas, elas têm espaço entre elas, né? Os ossos não têm um material entre um osso e outro que ligue diretamente um ao outro. E existe um espaço. Normalmente, o que tem entre um osso e outro, normalmente é líquido, né? Líquido sinovial, tá? Então, nós temos aí os ossos do crânio como exemplo de articulações contínuas. Elas são contínuas, teoricamente, elas seriam articulações temporárias, né? Mas a gente viu que elas são permanentes, na verdade, elas permanecem. Acontece de existir alguns ossos, né, supranumerários. Esses ossos supranumerários, eles podem desaparecer com o tempo, sofrer fusão total, né? E aí sim são articulações temporárias, tá? Mas normalmente a sutura coronal, a sagital, elas permanecem, então são articulações permanentes, tá? E são também contínuas, né? Por que que ela é contínua? Entre uma articulação e outra, existe um material, uma substância fibrosa que gruda um osso no outro, tá? Já aqui nós temos a articulação do ombro, a articulação do joelho, né? São articulações que têm um espaço. Se você olhar aqui, ó, tem um espaço aqui entre um osso e outro, né? Tá? E esse espaço é preenchido normalmente por líquido, tá? Então ela não é contínua, é uma articulação que tem espaço entre elas. Elas são chamadas de contíguas, tá? As articulações contíguas, elas não têm uma estrutura de ligação ou fibrosa ou cartilaginosa entre elas, tá? E aí nós vamos ter a classificação quanto à mobilidade, tá? Existem articulações móveis, existe a articulação semimóveis e articulações imóveis. Olha só, nós já vimos, estamos aí na terceira classificação. A primeira classificação quanto ao tempo de duração, se ela é permanente, o indivíduo nasce com ela e morre com ela, ou se ela é provisória, né, ela é temporária. Ela, com o tempo, se solidifica e desaparece aquela articulação. Então, quanto ao tempo. Temos a classificação quanto a fixação, né, que é as contínuas e contíguas, tá? E temos a classificação quanto à mobilidade, se são móveis, imóveis ou semimóveis, tá? Um exemplo de articulação móvel é o joelho, os dedos, o punho, né? O seu pé, o cotovelo, né? O pescoço, né? Pelo menos a região do atlas e do axis, né? Que são bem móveis, tá? A occipito, atlanto-occipital, né? Que faz a flexão e extensão da cabeça, são móveis. Já as das vértebras são semimóveis, né? Da C2 para baixo, né, no caso, já são semimóveis, né? As torácicas, né, são semimóveis. A gente tem pouca mobilidade, né? Ela se movimenta, mas ela tem um certo limite, né, de movimentação. E nós já temos também aquelas articulações que são totalmente imóveis, não há um movimento entre os ossos que estão unidos, né? Exemplo, as articulações da face, né? As articulações do crânio, tá? A articulação entre a tíbia e a fíbula, não tem movimento entre a tíbia e a fíbula. Já a articulação entre o rádio A1 tem, né? A pronação e a supinação, tá? As articulações na sínfise púbica, elas são imóveis, ela não se movimenta, né? As articulações dos ossos do carpo, elas são semimóveis, né? Existe uma pequena movimentação entre um osso e outro, entre o carpo e o metacarpo, né? Mas as articulações, por exemplo, do sacro com a coluna lombar, né? Elas são imóveis, né? Semimóveis, né? E algumas articulações são totalmente imóveis, né? Os ossos estão ali unidos
Articulação entre a clavícula e o externo, entre a clavícula e o acrômio, é semimóvel, né? Você consegue mexer a clavícula, mas ela não tem um movimento muito amplo, né? Ela é semimóvel, né? Já a articulação entre o manúbio e o corpo do externo é totalmente imóvel, né? Bom, então nós temos aí essas classificações quanto à duração da articulação, temporário e permanente, né? A classificação quanto ao tecido de fixação, que é as contínuas e as contíguas, né? Aquela que tem um espaço ou não entre elas, e quanto ao tempo, quanto à mobilidade, móvel, semimóvel e imóvel, tá? E aí, ó, nós vamos ter aqui raio-x, né? Tomografia, né? Ressonância. E aí nós conseguimos visualizar bem aqui alguns tipos de articulação, né? Se a gente olhar aqui a articulação dessas vértebras cervicais, nós vamos ter aqui, entre uma e outra, um disco. Você consegue mexer para um lado, para o outro, mas você não consegue rotacionar ou fazer movimentos longos. Aqui é uma articulação sinovial, tá? Existe líquido aqui entre essas articulações aqui dos processos das faces articulares superiores e inferiores, né, das vértebras. Lembra daquela prática lá que eu fiz, que eu encaixei uma vértebrazinha na outra? Essas são articulações planas, ela desliza uma na outra. Se você olhar aqui, ó, tem espaço, ela não é contínua, ela é contígua. Existe líquido entre essas duas articulações aqui. As vértebras, elas articulam, por exemplo, a articulação dos discos aqui, do corpo vertebral, ela é contínua. Mas a articulação aqui dos processos articulares, aqui em cima, ela não é contínua, ela é contígua, porque ela tem espaço, né? Tá? Aqui não tem espaço, aqui tem um tecido, né? Um disco entre elas, tá? Então, é um exemplo muito claro. As vértebras também, elas são semimóveis, né? Com exceção do atlas e do axis, que tem um movimento bastante grande, né? De rotação e flexão e extensão, a atlanto-occipital, no caso, né? Que é flexão e extensão da cabeça, com exceção dessas articulações aí, são totalmente móveis, o restante são semimóveis, né? Das vértebras aí cervicais, e principalmente torácicas e lombares, tá? Essas articulações aqui, da coluna lombar, por exemplo, onde tem um disco, ó, aqui elas são contínuas, tem um disco aqui, né? Já essa parte aqui, ó, elas são contíguas, porque tem um líquido entre elas, né? E elas são, as lombares são permanentes, mas já as sacrais não são permanentes, elas são temporárias, né? Por quê? Porque com o passar dos anos elas se solidificam. E como eu estou vendo as articulações sacrais aqui presentes, eu presumo que essa articulação seja de um indivíduo jovem, né? Porque ela ainda está presente aí, né? Tá um pouco longe aqui a imagem, mas é do sexo masculino, né? A gente vê a próstata aqui embaixo, a minha aqui, aparecendo debaixo da bexiga, e as vesículas seminais aqui. Aqui é os ossinhos do cóccix, né? Essa outra aqui, a gente vê aqui a articulação do quadril, né? Que é uma articulação móvel, e uma articulação que é permanente, né? E ela é contígua. Por que contígua? Porque ela tem um espaço entre os dois ossos, né? Ela não é contínua. Então, ela é móvel, contínua e permanente, tá? Entenderam aí a classificação? Já aqui dessas vértebras, ó, dos discos vertebrais aqui, ela é semimóvel, contínua, não é contígua, contínua e permanente. Aqui ela é móvel, contígua e permanente. Aqui ela é semimóvel, contínua e permanente, tá? Então, cada articulação, ela pode ter classificações diferentes, quanto à mobilidade, à fixação
e a durabilidade dessa articulação. Ok? Então, no geral, as articulações, elas obedecem a esse esquema aí, né? Nós vamos ter as articulações móveis, elas normalmente são sinoviais, tem cápsula articular, tá? As articulações semimóveis, elas normalmente são contínuas, mas elas podem ser contíguas também, né? Com pouca mobilidade, como é o caso aí das vértebras. E as articulações imóveis, normalmente, elas sempre são contínuas, né? As semimóveis, elas podem ser contínuas ou contíguas, mas as imóveis são obrigatoriamente contínuas, tá? Ou seja, as articulações que não têm movimento, elas são obrigatoriamente contínuas, não pode ter espaço entre elas, já que elas são imóveis. As semi-móveis, elas podem ser contínuas ou contíguas. Já as móveis, obrigatoriamente são contíguas. As móveis, obrigatoriamente, são contíguas, e as imóveis, obrigatoriamente, são contínuas. Já as semimóveis podem ser ou uma ou outra, ou as duas, no caso, como são das vértebras, que elas se articulam em pontos diferentes, né? No corpo da vértebra, ela é contínua, e nos processos articulares, elas são contíguas, tá? E aqui nós vemos um exemplo clássico, né, de articulação contígua. Ela tem um espaço entre ela, né, as articulações das falanges, aí no caso, né, são contíguas, móveis e permanentes, né? Ok? Então vamos repetir, ó. Exemplo, né, de articulações imóveis, os ossos da face, com exceção da mandíbula, né, e do crânio, o resto tudo na cabeça é imóvel, com exceção da mandíbula. A coluna vertebral, com exceção do atlas e do axis aqui, que fazem movimento de rotação, flexão e extensão, elas são semimóveis, e a grande maioria das demais articulações, principalmente essas que apresentam movimento amplo, são articulações móveis, tá? Então, vamos lá, a pergunta do colega agora chegou, né? Porque a gente atropela, se a gente misturar muita coisa, já fica difícil, né? Que são já classificações quanto ao tempo, quanto ao tipo de fixação, né? Relativa à mobilidade. E aí, se a gente mistura tudo, acaba ficando mais confuso. Então, deixei para falar separadamente, né? Por causa da complexidade que é o tipo dessas articulações. Então, gente, nós temos aqui a classificação quanto ao tecido interposto. O tecido interposto que vai ter, interposto que quer dizer que ele está entre um e outro, né? Que tipo de tecido tem entre uma articulação e outra? Por exemplo, entre as suturas do crânio é um tecido fibroso. Entre as costelas e o externo é um tecido cartilaginoso. Todas duas são articulações permanentes e imóveis, né? Mas, e são contínuas, todas duas são contínuas. Mas o tipo de tecido que existe entre as duas são diferentes. Um é fibroso e outro é cartilaginoso. E a própria articulação das suturas, como eu falei para vocês, quando ela é criança, ela é cartilaginosa, né, as fontanelas, e à medida que fica adulto, ela passa a ser fibrosa, ela não é mais cartilaginosa, né? A cartilagem desaparece e fica uma articulação fibrosa. Então, essa classificação agora que eu vou falar para vocês é quanto ao tipo de tecido que existe entre essas articulações. Então, nós vamos ter articulações fibrosas, que existe um tecido fibroso que adere um osso um ao outro, como é o exemplo das suturas. Nós vamos ter as cartilaginosas, que são aquelas articulações que têm uma cartilagem conectando um osso ao outro. Eu citei o exemplo aí do externo e as costelas, mas os discos vertebrais também são articulações cartilaginosas, tá? E nós temos as articulações sinoviais. Sinoviais são articulações contíguas, que tem líquido dentro delas e existe um espaço entre elas, tá?
As cartilagens, as fibrosas são chamadas também de sinartroses, as cartilaginosas de anfiartroses, são os nomes mais complicados, né, gente? E as sinoviais de diartroses, né? Sinartroses, anfiartroses e diartroses. Na prática, eu gostaria mesmo que vocês, pelo menos, fixassem aí as fibrosas, as cartilaginosas e as sinoviais, né? Por quê? Porque o tecido que vai existir entre as fibrosas ou sinartroses é um material fibroso. Nas cartilaginosas, obviamente, é cartilagem, e nas sinoviais é líquido, né? Tem líquido entre as articulações. Então, o tecido interposto entre esses ossos ou é fibra, ou é cartilagem, ou é líquido, né? Nós vamos ter esses três tipos, tá? E aí, isso não tem nada a ver com aquelas classificações que a gente viu anteriormente. Você pode, por exemplo, ter duas articulações que são contínuas, como, por exemplo, a dos ossos do crânio e das costelas do externo, todas duas são contínuas, mas elas não são iguais. O tecido que tem entre as duas é diferente, um é fibroso e outro é cartilaginoso. Então, essa é a diferença do tecido interposto, né? Todas duas são imóveis, né? Todas duas são permanentes, né? Então, são classificações que são diferentes. Um é contra o tempo, em relação ao tempo de durabilidade, outro em relação à mobilidade, se move ou não, né? Outra é se existe espaço ou não entre elas, né? As que não existe espaço entre elas, que são as contínuas, obrigatoriamente elas são ou fibrosas ou cartilaginosas. Mas as que são contíguas, que existe espaço, obrigatoriamente elas vão ser sinoviais, que na verdade existe algo entre esses dois ossos, que na verdade é líquido, né? Então, essas duas de cima aí são contínuas e essa de baixo é contígua, né? Então, gente, ó, entre essas outras classificações quanto ao tipo de tecido, né? Nós vamos ter esses três tipos aqui: as fibrosas, as cartilaginosas e as sinoviais. E aí agora que complica mais um pouco, né? Porque cada uma delas tem subclassificações, tá? As fibrosas vão ser divididas entre suturas, sindesmoses e membranosas. As cartilaginosas vão ser divididas entre sincondrosas e sínfises, tá? E as sinoviais, elas vão ter aqui 6 tipos de articulação. São as planas, gíngulo, tróclea, elipsoides, celares e esferoides. A gente vai falar de cada uma separadamente. E aí, nesse ponto aqui, que o pessoal faz, às vezes, confusão. Às vezes, você não confunde se uma articulação é temporária ou permanente. E nem tampouco se ela é imóvel ou semi-imóvel ou móvel, isso é tranquilo, né? Se ela é contínua ou contígua, dá para você saber se ela é fibrosa ou cartilaginosa, né? Ela é contínua, se ela é sinovial, se ela se movimenta, ela tem espaço, ela é contígua, né? Então, quanto a isso aí, é tranquilo. Mas quando chega no tecido interposto, que é fibrosa cartilógeno sinovial, também é tranquilo, só que o problema maior, que vocês vão ter que requerer um pouco mais de atenção, é que tipo de são cada uma, né? Cada uma tem suas subclassificações. Então, vamos em parte, né? As fibrosas são aquelas articulações que, entre uma e outra, não existe nem cartilagem, nem líquido, né? Existe um material de adesão, que é fibra, né? Fibrocartilaginoso, tá? É um tecido conjuntivo fibroso, na verdade, tá? Então, nós vamos ter esses três tipos, né? As tipos sutura, as sindesmoses e as membranosas. Nós vamos falar agora de cada um, tá? Eu coloquei essa tabelazinha aqui para vocês, essa tabela, que não me engane, é do livro Tortora, tem lá no livro Tortora. Eu botei aqui para vocês, porque ela está bem esquematizada aqui, tem a definição de cada uma, para que vocês queiram estudar a parte, né? Já está aqui direitinho. Eu vou falar de cada uma separadamente, né?
Mas tem aqui as fibrosas, os tipos delas, as cartilaginoses e seus tipos, e as sinoviais e os seus tipos. E tem a definição aqui de cada uma, né? Caso você tenha dúvida, estou com dúvida, não memorizei, venho para a tabela aqui, né? E tiro minha dúvida. Então, vamos agora falar separadamente das fibrosas. As fibrosas são aquelas que existe um tipo de tecido conjuntivo entre os ossos, aderindo um osso a outro. Não é cartilagem, tá? Que adere, é um tecido fibroso, que gruda um osso no outro, né? E essas articulações fibrosas, elas podem ser suturais, sindesmosas ou membranosas, né? Todas elas, o tecido interposição, que é o tecido conectivo, ele é do tipo conjuntivo fibroso, né, algo fibroso. E ela tem mobilidade reduzida. Normalmente elas são imóveis, mas algumas delas podem ser semimóveis, tá? Exemplo, a clavícula, ela é semimóvel, né? Tá? Ela tem tecido conjuntivo fibroso, tá bom? Já a do crânio, ela é totalmente imóvel, né? Então, normalmente, como eu falei agora, há um pedaço atrás, normalmente elas são tipo imóveis. As imóveis, obrigatoriamente, são contínuas fibrosas, né? As totalmente imóveis. Tá? Não tem. E aí também nós vamos ter as cartilaginosas, que a gente vai falar separadamente. Então, continuando aqui com as fibrosas, nós temos as estruturais, sindesmosas e membranosas, e todas elas têm o tecido que as une, são um tecido fibroso tipo conjuntivo, que tem baixa mobilidade e baixa elasticidade. Tá? E aí, as articulações tipo suturais são aquelas articulações como as do crânio, né? Elas são serrilhadas, elas têm um tipo de sutura, né? A distância entre os ossos é muito pequena, tá? O tecido que existe entre elas é um tecido fibroso, acompanhado de uma certa serrilhação, né? São as suturas, são as suturais, tá? E aí vai ter vários tipos de sutura, que é aquela serrilhada, tem a escamosa, que é uma sobre a outra, como é o do osso temporal, né? Mas todas elas são suturas. Nós vamos ter as sindesmoses, e as sindesmoses são as articulações fibrosas, por exemplo, que existem entre o dente e o alvéolo dentário. Deixa eu ver aqui, tem gente pedindo para entrar. Eric, tu tá perguntando alguma coisa aí? Não, só que bateu aqui sem querer aqui a mão aqui e fui pra lá. E o teclado deu uma bugada. Desculpa aí. Tranquilo, tranquilo. Então, as suturais é fácil, né? São as suturas do crânio, as suturas da face, né? Entre, por exemplo, o zigomático e a mandíbula, é uma articulação sutural. Entre uma mandíbula e outra, aqui no meio, é a articulação tipo sutural, né? É uma articulação fibrosa ou sinartrose, tipo sutural, né? A articulação entre o osso temporal e o parietal é uma articulação tipo sutural, tá? Todas elas são suturais. Deixa eu ver aqui mais qual. As entre os ossinhos do nariz, aqui os ossinhos nasais, são suturais também, tá? Já a articulação do dente, né, com o alvéolo dentário, eles são tipo sindesmoses, né? Eles são sindesmoses porque não há uma adesão, há uma adesão fibrosa, mas essa adesão fibrosa ela é tipo uma cola, né? Ela é lisa, mas ela é tipo uma cola, né? É um cimento, na verdade, né? Como se fosse um cimento que prendesse o dente ao osso, né? Ele fica encaixado dentro do alvéolo dentário e lá tem uma estrutura fibrosa que cola ele lá dentro, né? Tá bom? Então, as sindesmoses são esses tipos de articulação que existem entre os ossos da mandíbula ou da maxila e os dentes, tá?
E nós temos as articulações membranosas. Quais são as membranosas? Professor, só tem nessa região dos dentes ou tem outra parte do corpo, essas sindermosas? No dente. São articulações específicas dos dentes. Tá? São específicas dos dentes. Tá bom? E as membranosas são aquelas articulações fibrosas, mas elas têm um tecido fibroso bem longo, bem distante, né? Exemplo, a tíbia e a fíbula, o rádio e a una, as duas margens interósseas, elas são unidas um pelo outro pela membrana interóssea. E essa membrana interóssea é um tecido fibroso, e ela é uma articulação. Ela também é uma articulação. Por que que é uma articulação? Porque ela une um osso ao outro, né? Então, as duas, a tíbia e a fíbula, por exemplo, ela vai ter dois tipos de articulação no mesmo osso. Uma membranosa, fibrosa membranosa, e uma fibrosa sutural na cabeça e no maléolo, né? Tá? Ok? Então, as articulações tipo fibrosas, elas vão ter um espaço curto, né? Com exceção da fibrosa, da membranosa, né? E, normalmente, essas suturas podem ter interdigitações, que é o caso das serrilhadas, sulcos, né? Que são aquelas tipo plantas, né? Ou então um tecido fibroso entre eles, que são as membranosas, que ligam um osso a outro, no caso, o rádio a una e a tíbia fíbula, né? Tem uma membrana que une as duas, tá? As suturais, nós vamos ter três tipos. Tem aquelas que são planas, totalmente planas, exemplo, as dos ossinhos do nariz, internasal, não existe sutura entre um ossinho e outro do nariz, elas são apenas coladinhas uma na outra, né? São planas, em placas. As, por exemplo, do maléolo da fíbula com a incisura fibular da tíbia. E professor, parou, tá me escutando não. Não está escutando? Deu uma Travou. travada. Só você ou todo mundo? Os outros estão me escutando? Agora sim, professor. Tinha dado uma travada. Agora mas sim. voltou. Sim, deu só uma travada. Então, vou voltar aqui. Então, as articulações fibrosas, nós temos as suturais, tá? Deixa eu voltar aqui para vocês não perder o fio da meada. Eu não sei se aqui vocês escutaram, né? Tamo, professor. Pronto. Sim, Nós vamos ter as suturas, as sindesmoses e as membranosas, né? As suturas são aquelas que há contato direto, né? Tá? Exemplo, as suturas têm três tipos também de suturas. As suturas planas, que são aquelas que elas apenas encostam uma na outra, né? Não tem serrilhamento, não são serreadas. Né? Exemplo, os ossinhos do nariz aqui, elas são apenas coladas uma na outra, existe um tecido fibroso grudando uma à outra. Outro exemplo de plana também Maxilar entre... também, professor? Oi? A maxila também, entre as maxilas? Não, maxila não. Maxila sim, entre as duas maxilas, né? Você está falando, né? No meio, né? Também. Isso. Olha só. Essas suturas aqui, já está na sequência, gente, aqui. Tá? Eu já chego lá, eu vou estar na sequência. Então, as suturas planas são aquelas apenas que o osso encosta um no outro. Né? Elas são planas, não há serrilhamento. Um exemplo são os nasais, a sutura entre uma maxila e outra, né? Tá? Já as escamosas, elas são aquelas que um osso se sobrepõe ao outro, certo?
Um fica por cima do outro. Exemplo, a sutura do temporal com parietal e a asa maior do esfenoide, elas são escamosas. E o nome da sutura é sutura escamosa. Por quê? Porque ela parece uma escama, ela sobrepõe uma à outra. Todas as duas são suturas. A plana, a serrilhada, a escamosa, tudo é sutura. E tudo é articulação fibrosa. Tá? Todas elas são articulações fibrosas, tipo sutura. E essas tipos sutura, nós vamos ter 3 tipos aí. As planas, as escamosas e as serrilhadas. E as serrilhadas são as articulações que um osso entra no outro, né? Um osso tem interdigitações sobre o outro. Exemplo, a sagital, a coronal, né? A lambidoide, né? Que é lá do osso occipital com os parietais, tá? Então, ó, as planas, a superfície óssea, ela é plana e vai ter um tecido aqui aderindo às duas, né? Que é o tecido fibroso. As serrilhadas, uma entra na outra e entre uma e outra também tem tecido fibroso, tá? Como é o caso das suturas interparietais, que é a sagital, né? E as escamosas são aquelas que um osso fica sobre o outro, né? Ele está colado um sobre o outro. É outro tipo de sutura. Existe também um tecido fibroso entre eles, colando um no outro. Todos 3 tipos de suturas têm um tecido fibroso grudando um no outro, né? Senão eles se soltam, principalmente nos indivíduos mais jovens. Quando a pessoa vai ficando mais velha, essas suturas vão ficando mais densas, é mais difícil dela soltar uma da outra, né? Tá bom? Aí, ó, essas suturas aqui, ó, por exemplo, entre os 2 ossinhos nasais, elas são planas, né? Um colado no outro. Já da parte superior aqui, ó, com o frontal, né? Elas são tipo serreadas, né? Com o frontal, elas já são serreadas, bem aqui, ó. Aqui ela é serreada e aqui no meio ela é plana. As maxilas, elas aqui no meio são planas, tá? Uma coladinha na outra. Já aqui, com o zigomático, elas são serreadas, né? Então, o mesmo osso, ele pode ter articulações de diferentes características, com um osso ou outro osso, né? Entre os esfenoides são serreadas, aqui dentro do olho, né? Entre a asa menor do esfenoide e os zigomáticos são serreadas, e assim por diante, tá? E aí, como você perguntou agora há pouco sobre o ATM, ele é outro tipo de articulação, ele não é uma articulação fibrosa, tá? É uma articulação móvel, ela é sinovial, tá bom? Não tem a ver, ele não é fibrosa. É porque eu confundi mesmo na hora que ela perguntou, aí eu confundi. Não, ela falou maxila, acho que você pensou que ela tinha falado mandíbula, né? E aí, nós temos aí essas suturas planas, ó, aqui, ó, tipo A, né? E a B aqui são exatamente as suturas entre as maxilas e os ossos nasais, né? A interpalatina aqui no meio, ó, tô olhando agora por baixo, né? Aqui entre as 2 maxilas, né? Plana, e entre os 2 ossos palatinos também é plano, né? Entre os 2 ossos palatinos também é plano, tá? Aqui entre a coronal, a sagital, a lambidoide aqui atrás, né, que é a sagital, todas elas são tipo serrilhadas, suturas serrilhadas. A do temporal, sobre o parietal, aqui ela é escamosa, né? Ela é uma por cima da outra. Todas elas são fibrosas, tipo suturas, mas são suturas diferentes, planas, serreadas ou escamosas, tá? Ok? Olha aqui, ó, entre a maxila e o palatino, aqui é serreada, tá? Mas entre uma maxila e outra é plana. Entre um palatino e outro é plano. Ok? Já as articulações aqui entre os dentes e a maxila, né, é tipo cimento, né, tipo uma cola, né, que são as sinartroses, né? Tá? São outro tipo de articulação. Aqui
Nós temos as serrates, né? As suturas serrates, as suturas escamosas e as suturas planas. Né? Todas elas são fibrosas. Ok? Professor, Oi. é, o senhor falou que o dente não é considerado osso. Ele é considerado, tipo assim, alguma coisa ou, tipo, é só dente mesmo? Dente. Dente é dente. Dente só, né? Beleza. O conceito dele é dente, né? Não é considerado osso. Né? Tá certo. Ele é um órgão do aparelho digestório, né? Uhum. Tá certo. É um órgão da mastigação, né? Mas existe uma articulação entre o osso e ele, né? Entre o osso e os dentes, tá? Certo. Ok? Então, nós vimos aí, ó, as articulações fibrosas e vimos dentro das fibrosas as suturais. E dentro dessas suturais nós vimos que nós tínhamos as planas e as escamosas. Agora, nós vamos ver as sindesmoses, que têm um tecido conjuntivo em maior quantidade, elas ficam mais afastadas, né? Tá? Que são as articulações lá dos dentes e as articulações tipo da tíbia e da fíbula, né? Tem um tecido um pouco a mais, tá? Entre a cabeça da tíbia e a fíbula, né, por exemplo, o maléolo e a fíbula, né, e a tíbia, né, tá? Eu acho que alguém tinha me perguntado se só tinha no dente, eu acho que eu misturei as coisas aqui, tá? Mas tem também em outros lugares, tá bom? Quem foi que perguntou, hein, que eu não tô lembrado? Aqui é só no dente, é a sindesmose tipo golfose, né? Foi eu Ela que perguntei, professor. foi tu, né? Foi tu, né? As sindesmoses, elas têm um cimento, né? É um tecido fibroso, mas um tecido fibroso em maior quantidade. E a do dente é uma sindesmose tipo gonfose. E as gonfoses só tem no dente, tá? Eu tinha mostrado mais para cá, não foi? Deixa eu voltar bem aqui, né? São as sindesmoses do dente, né? Ela é tipo, ó, gonfose, né? Só tem no dente, tá? Ok? O tecido alveolar, tá bom? Mas as sindesmoses tem nos dentes, né? Claro. E também a gente encontra em outras articulações fibrosas, só que com um tipo, uma quantidade maior de tecido. Outra articulação fibrosa que tem uma quantidade maior de fibra, né, de tecido, entre a clavícula e o acrômio, né? É uma articulação fibrosa, ela não tem espaço entre elas, ou seja, ela não é contígua, né? Ela não é sinovial, não tem líquido, ela é fibrosa, mas em contrapartida, e nem é cartilaginosa, porque não tem cartilagem entre a clavícula e o acrômio, mas ela é fibrosa tipo sindesmose, né? Ela tem um tecido conectivo um pouco mais denso. E isso faz com que ela seja semimóvel, né? Ela tem uma certa mobilidade, mas não tanto. Ela não é imóvel, ela é semimóvel, né? As sindesmoses. Ok? A gente pensa, por exemplo, que o dente ele é imóvel, né? Os dentes eles são semimóveis, né? Eles balançam um pouco. Se você mexer seu dente, você vai ver que ele balança um pouquinho, né? É uma balançada muito pouca, mas ele balança. Ele é semimóvel, né? A articulação tipo sindesmose, tá? E outro local onde a gente vai encontrar sindesmoses são aqui entre a tíbia e a fíbula, né, e lá na cabeça também. E aí, agora há pouco eu falei para vocês que entre a tíbia e a fíbula tinha dois tipos de articulação fibrosa, né? A membranosa, entre as margens interósseas, tem uma membrana no meio, e nas extremidades, no maléolo e na cabeça da tíbia, tem sindesmoses, né? Tem um tecido maior aqui, ó, uma quantidade de tecido fibroso maior colando uma na outra, né? Ok? E aí a sindesmose tipo gonfose, né? Que é aquela que só existe no dente, né? A gonfose só existe no dente, é uma sindesmose dentária, né? Que é tipo uma cola, ela um tecido fibroso que cola
o dente no outro. E ela recebe esse nome de gonfose porque ela existe entre um osso e uma estrutura não óssea, né? Que é o dente, né? O dente não é osso, tá? Por isso que ela recebe... Oi? O material que é feito o dente. O material que é feito dente, o dente ele é feito de cálcio, fósforo, quase a mesma quantidade, material que é feito o osso, só que mais compacto, e ele tem uma liga de sílica também, né? Que é formando o esmalte do dente, tá? Ele é bem mais compacto e bem mais rígido, né? Então, praticamente ele tem os mesmos sais minerais, só que o osso, a matriz óssea, ele tem células osteoblastos e osteoclastos que estão ali, e o tecido ósseo, ele cresce, ele cicatriza, né, porque tem células entre a matriz óssea, entre os sais minerais, existe célula. Se você quebrar um osso, ele vai se solidificar. Já se você quebrar um dente, ele não se solidifica mais, porque ele não vai ter estrutura celular. Ele é compacto, né? Tem mais, os minerais dele formam moléculas mais compactas, né? Tá bom? Só a parte da polpa dele que vai ter um tecido vivo proliferativo, né? Ok? Então, nós vimos aí que nós temos as suturas, né? As articulações fibrosas, vimos as suturais e as sindemoses, né? As suturais nós vimos que a gente tem as planas, as escamosas e as serrilhadas. E nós vimos as sindesmoses, tem mais tecido de adesão. E vimos também que uma das articulações de sindesmose especial é a articulação dentária, né? Que são as gonfoses, só existe lá no dente, tá? Na hora que você me perguntou lá, eu misturei porque a do dente é só gonfose, né? Só existe lá. E aí nós vamos ter, continuando aqui com as fibrosas, as membranosas, né? As membranosas são aquelas que existem uma membrana longa, né? Ela é um tecido fibroso e essa membrana, ela articula dois ossos, né? No caso aqui, a tíbia e a fíbula, entre as margens interósseas da tíbia e da fíbula. E também do rádio e da una também tem a membrana interóssea. Uma das diferenças maior aqui é porque a do rádio e da una é móvel. Ela faz pronação e supinação, né? Já a da tíbia, ela é imóvel, né? Ela faz só, ela não se mexe, né? E aí a tíbia e a fíbula, ela tem uma sindesmose aqui em cima e aqui embaixo, e tem uma membranosa aqui. Todas duas são fibrosas, né? Todas duas são fibrosas. Já o rádio e a una, ele tem uma membranosa aqui no meio, tá? E aqui na cabeça, né, do rádio e na cabeça da una, eles não têm articulação fibrosa, que eles são móveis, né? Eles têm articulação tipo sinovial, né? Aqui e aqui, né? No meio é fibrosa e nas pontas é sinovial. Ele se articula em 3 pontos, né? Então, as sindesmoses, nós vamos encontrar elas aqui, entre a tíbia e a fíbula, né? Tá? E aqui tá, não era para estar aqui. O rádio e a una, ela tem uma membranosa aqui no meio, né? E uma sinovial aqui nas extremidades, né? Que elas são móveis, tem uma cápsula articular, tá? Pronto, gente, finalizamos as articulações tipo fibrosas, né? Suturais, sindesmoses e membranosas, né? O tecido que existe entre essas articulações, esses 3 tipos, são um tecido conjuntivo fibroso, tanto entre as suturas, tanto entre as sindesmoses, tanto entre as membranosas, são tecido fibroso, mas cada uma delas tem características diferentes, né? Vimos aí que as suturais têm as planas, escamosas e as serrilhadas, né? E agora nós vamos ver as articulações tipo cartilaginosas ou anfiartroses, né? Anfiartroses é a mesma coisa que cartilaginosas, tá? Então,
As cartilaginosas ou anfiantroses, elas podem ser subdivididas, tá? Em sincondroses e sínfises, tá? E o elemento que une uma a outra é um tecido cartilaginoso ou um tecido fibrocartilaginoso. Ele não é um tecido fibroso, ele é fibrocartilaginoso, é um misto entre fibrose, fibra e articulação, ou cartilagem, né? Então, nós temos esses dois tipos, as sínfises e as sincondroses, né? Tá? E vamos lá ver cada uma, né? Vamos lá para as sincondroses. As sincondroses são feitas apenas de cartilagem hialina, tá? Ela é uma cartilagem mole, tá? Normalmente, elas estão presentes nas articulações temporárias, nas articulações que desaparecem com o tempo. Por exemplo, das epífises, as articulações do isquio e o pubis, né? As cartilagens são absorvidas, tá? Então, essa cartilagem é uma cartilagem mole e hialina, né? E ela, com o tempo, é absorvida. Um tipo de cartilagem tipo sincondrose, que não é temporária, são as cartilagens das costelas. As costelas, elas se articulam aqui com o externo, ou uma com a outra, no caso aqui, as costelas distas falsas, elas não se articulam com o externo, e sim com a cartilagem da outra costela. Essa cartilagem, ela é tipo hialina, a cartilagem mole. E é por isso que nós podemos expandir o nosso peito, né? Porque ela é mole, né? Então, quando a gente faz aquela massagem cardíaca, a pessoa tem uma parada, né? Você pode empurrar lá, só falta afundar o peito da pessoa, né? É claro, se fizer força demais, vai quebrar as costelas, né? Mas isso é possível por causa dessas cartilagens. Ela tem uma boa flexibilidade, tá? Elas são bastante flexíveis. Deixa eu diminuir esse ar-condicionado aqui, que senão o nariz vai ficar entupido. Então, as sincondroses, nós encontramos aí entre as suturas, né, os ossos temporários, as epífises, entre a metáfase e a diáfise, né, formando as epífises, ossos tipo da pelve, né, que solidificam, e cartilagens tipo aí a das costelas, né, as cartilagens costais, né, tá? Nós temos também como temporária as fontanelas, né, são cartilagens tipo sincondroses, né, que são cartilagens que são reabsorvidas com o tempo. Assim como a das epífises e da pelve, as cartilagens das fontanelas também são absorvidas. Só que, no caso da cartilagem entre os dois frontais, ela é temporária, ele se funde totalmente, e as cartilagens entre os frontais e parietais, e entre os dois parietais, elas, na verdade, são substituídas por uma cartilagem tipo fibrosa, né? Formando uma articulação fibrosa tipo sutura, tá? E aí, entre essas articulações cartilaginosas, além disso, há um tecido fibroso aqui que formam ligamentos, né? Para reforçar a adesão entre essas cartilagens e o osso, né? Tá bom? E aí nós vamos ter também, como articulação tipo cartilaginosa, as sínfises, né? Que são articulações mistas, fibrocartilaginosas. Ela tanto tem tecido fibroso, como tem tecido cartilaginoso, tá? Um exemplo disso aí é a sínfise púbica, né? Você vai ter uma cartilagem no meio e um tecido fibroso circundando, formando uma cápsula. Outro canto onde a gente vai encontrar
uma articulação fibrocartilaginosa, tipo sínfise, é os discos intervertebrais. Os discos intervertebrais, ele tem cartilagem e anéis fibrosos, né? Esses anéis fibrosos, eles ajudam essa cartilagem a receber peso, a não se compactar. Se ela fosse mole, igual a da costela ou das epífises, ela ia ser esmagada com o peso. Então, ela é mista, né? Ela tem um misto entre tecido fibroso e tecido cartilaginoso. Tá? E agora, gente, deixa eu só olhar aqui que horas são. 8h45, né? Eu vou dar só uma pausazinha para fazer a chamada, para a gente retornar aqui para as articulações sinoviais, que são as articulações móveis, aquelas que têm líquido, né? Elas são contíguas, tá? Nós já vimos aí as contínuas, né? Que são as fibrosas e as cartilaginosas, e agora nós vamos ver as contíguas, que são as sinoviais, né? Professor, Oi. onde é que fica a articulação vertebrocostal? Exatamente, onde fica exatamente? Deixa eu voltar aqui, ver se... Aqui, ó. Entre o processo transverso, né? Essa aqui é porque é uma lombar, essa aqui não dá para te mostrar. Mas a costela, ela vai ficar aqui, ó. Se essa aqui fosse uma torácica, né? A costela ela ia ficar aqui, ó. A folga se conecta no processo transverso aqui e a cabeça da costela entre uma vértebra e outra, né? E esse tipo de articulação aqui é uma articulação tipo fibrosa, né? Tá? Mas a articulação entre uma vértebra e outra, aqui nas faces articulares, elas já são sinoviais, tem líquido entre uma e outra. Ela desliza, né? Elas são planas, deslizam uma na outra. É por isso que a gente consegue curvar a coluna, né? Por conta disso aqui. Já da costela, não. Da costela, ela é tipo fibrosa, tá? Tá, professor. Obrigada. E ela é tipo fibrosa, tipo sindesmose, tá? Ou sincondrose, tá? Ou sindesmose, tá? Misturei aqui, tá? Ela é desse tipo aqui, ó. Sindesmoses. Tipo a da tibia e da fíbula, né? A da clavícula e do acrômio, né? São sindesmoses, tá? Da costela com as vértebras também são sindesmoses. São fibrosas. As vértebras, né, naquele vídeo que eu fiz, eu mostrei para vocês que elas se articulam em pontos diferentes. Uma vértebra, ela se articula com a vértebra de cima e com a de baixo. No corpo vertebral, ela vai ter uma sínfise, né? Uma sínfise entre uma e outra, né? Uma sínfise em cima, uma sínfise embaixo, que são os discos intercostais, e ela vai se articular pelos processos articulares superiores e inferiores na vértebra de cima e na vértebra de baixo. Então, ela se articula em 6 pontos diferentes. E ainda, aquelas vértebras que são torácicas, elas ainda se articulam com as costelas, né? E já aumenta para mais 4 pontos de articulação. E agora nós vamos para as articulações sinoviais, que são as articulações mais complexas, né? E eu vou dar uma pausazinha aqui para a gente fazer aqui a chamada. Continuar aqui. Então, gente, em relação ao tecido interposto nas articulações, ou seja, o que tem entre uma articulação e outra, nós vimos aí que essas articulações se classificam entre fibrosas, cartilaginosas e sinoviais. Já falamos das fibrosas, né? Já falamos das cartilaginosas também, e agora nós vamos falar da última, né? Que são as sinoviais. E qual o tecido interposto das articulações sinoviais? As articulações sinoviais, com o tecido interposto, nós vamos encontrar líquido, há um espaço, né, entre elas. Elas são articulações contíguas, né?
são contíguas e móveis, né? Normalmente são articulações que também são permanentes, tá? Então, elas são contíguas, móveis e, às vezes, a grande maioria são permanentes, tá? E o tecido interposto entre elas é líquido sinovial, tá? Então, as articulações sinoviais também são chamadas de diartroses, né? Diartrose porque artrose significa articulação, né? Di porque ela tem duas superfícies articulares. As outras não têm duas superfícies articulares porque elas são contínuas, né? Uma emenda na outra, ou por tecido fibroso ou por tecido cartilaginoso. Uma emenda na outra, e não tem espaço entre essas duas superfícies, né? Já as sinoviais, não, elas têm duas superfícies articulares e tem espaço entre elas, por isso elas são diartroses, né? Tá? Então, articulações sinoviais, que são normalmente móveis, nós temos cerca de 230 articulações sinoviais no nosso corpo. E a maior característica dessas articulações é a presença de uma cápsula articular. A articulação, ela tem um espaço entre ela, e dentro desse espaço existe líquido. Só que para envolver esse líquido, para que esse líquido não extravase, existe uma cápsula envolvendo toda a articulação e o líquido, né? Claro, senão o líquido não ia ficar lá solto, ele ia vazar. Então, ao redor da articulação, existe uma cápsula, tá? E dentro dessa cápsula, a gente vai ter um elemento que vai interpor, né? Que é o tecido interposto, que é, no caso, líquido, né? Não apresenta consistência, né? Então, por isso, ela tem mobilidade, tá? As articulações... Oi? Esse líquido aí tem alguma coisa a ver com quando o pessoal fala que cria água no joelho? Tem a ver, mas na verdade a famosa água no joelho é o aumento do líquido, né? E esse líquido, além dele aumentar, ele muda de característica. Em vez dele ser um líquido lubrificante, né, que é o líquido normal, o líquido sinovial, ele passa a ser um líquido inflamatório, né? Quando tem uma inflamação muito grande, aumenta o líquido dentro da cápsula articular. Só que não é líquido sinovial, é líquido inflamatório, a famosa água no joelho ou em qualquer outra articulação, tá? E aí, as articulações sinoviais, nós vamos encontrar 6 tipos de articulações sinoviais. Elas são planas, gíngulos, trocoides, elipsoides, celares e esferoides. São tipo de articulação. Todos esses 6 tipos, eles têm as mesmas características. Tem cápsula articular, a líquido sinovial e algumas outras estruturas, tá? Essas articulações nós vamos encontrar na coluna. Ah, professor, você falou nesse tempo que na coluna era cartilaginosa, do tipo fibrocartilaginosa. Eu falei que entre os discos era tipo cartilaginosa, mas entre as superfícies articulares anteriores e posteriores, entre os processos articulares, eram articulações sinoviais, que no caso aí são tipo planas, né? Então, no joelho, no cotovelo, na mão, no pé, né? Deixa eu ver, no ombro, né? São articulações, todas elas são sinoviais, tá? O ATM é uma articulação sinovial, tá bom? Então, as características principais, né? É a presença dessa cápsula articular, né? Que essa cápsula articular, ela tem uma membrana mais externa, que é fibrosa, e uma membrana mais externa, que ela é serosa, né? Que é a sinóvia, tá? É uma membrana interna que fica em contato com o líquido sinovial. E ela, entre os ossos e essa membrana, vai formar uma cavidade articular, né? E aí, os ossos também, dessas articulações, eles são revestidos de tecido conjuntivo, né? Que é um tipo de cartilagem, tá? Que vai envolver a superfície dos ossos. Não é uma cartilagem que forma articulação, que nem a cartilagem da costela ou a cartilagem do disco vertebral.
é uma cartilagem que envolve só a superfície do osso. Entre um osso e outro tem uma cartilagem na cabeça de cada osso, mas entre as duas cartilagens não há nenhuma emenda, há líquido, né? Esse líquido lubrifica essas cartilagens articulares, né? E aí, entre elas, dentro dessa membrana, forma a bolsa sinovial, ou bainha tendinha, que é onde fica armazenado o líquido, tá? Então, essas estruturas anatômicas que formam a cápsula articular, elas têm como objetivo proteger o líquido sinovial e fechar toda a estrutura, para que nada entre dentro dela, né? Nem os tendões caiam para dentro dela, os músculos ou o tecido gorduroso, nada venha entrar no meio entre esses ossos, né? Ele isola e envolve a articulação, tá? Então, essa cápsula articular, ela vai ter duas camadas, uma camada mais externa, né, que é uma camada mais fibrosa, tá? E uma camada mais interna, né, que é a camada que é vascularizada, que é a membrana própria, que é a membrana sinovial, ela que vai produzir aí o líquido sinovial, tá? E a externa é mais fibrosa e ela é mais resistente, né? Ela também ajuda na fixação de um osso com o outro, tá? Imagine que ele é um osso móvel e tem que ter alguma coisa aqui que faça com que esse osso fique fixado no outro, né? Um seja unido ao outro, né? E o que é que faz essa união? A cápsula articular, mais um conjunto de ligamentos também que vai ocorrer nessa região, tá? E a grande maioria desses ligamentos, eles estão juntos com a parte fibrosa da cápsula articular. Então, a cápsula vai formar uma espécie de bolsa ao redor da articulação. E dentro dessa bolsa a gente vai ter uma cavidade. Essa cavidade vai ser preenchida de líquido sinovial, né? A superfície desses ossos também, ela também é revestida de uma cartilagem, né? Essa cartilagem, ela protege o osso de traumatizar um ao outro, facilitando também o deslizamento, tá? Então, há tipos de articulação, além de ter cápsula articular, além de ter membrana, além de ter líquido, além de ter cartilagem na superfície dos ossos, ela também possui uma estrutura interna, que é chamada de tecido fibrocartilaginoso, que são os meniscos. Os meniscos ajudam no deslizamento, ajudam na acomodação da superfície de um osso a outro, e também absorve impacto quando esses ossos são sobrecarregados de peso ou de força, tá? Local onde a gente vai encontrar esses meniscos? ATM, joelho, tá? São locais onde a gente encontra esse tipo de menisco, tá? E aí, a membrana sinovial, ela é a parte interna da cápsula que reveste a camada da cisterna sinovial, né, da cavidade sinovial. E essa membrana, ela é encarregada de produzir o líquido, ela é vascularizada e é ela que forma o líquido intraarticular. Aliás, ela, além de formar o líquido, ela também absorve detritos, né, que são gerados pelo movimento, né? E o objetivo desse líquido sinovial é lubrificar as duas superfícies de contato, né, entre uma cartilagem e outra, para que essas cartilagens não venham estragar, né, não venham esquentar também com a fricção, com o movimento, né? É um líquido, na verdade, lubrificante, tá? É a graxa aí do rolamento, né? Tá bom? Então, o líquido sinovial, ele é formado pelo próprio plasma sanguíneo, né? E liberado dentro da cápsula articular, ele tem a mesma composição, e aí ele tem dentro dele nutrientes para nutrir a cartilagem da superfície óssea, porque a cartilagem que reveste o osso da articulação,
ele não é vascularizado, ele não sangra, né? E nem tem inervação. É um dos motivos que quando a gente tem uma artrose, ele vai degenerando e a gente nem sente. Quando a gente vai sentir dor é porque já chegou no osso, né? Porque ele não tem sensibilidade, ele é nutrido pelo próprio líquido sinovial, as células desse tecido, tá? E nem faria sentido esse cartilagem ter inervação, porque com o próprio peso a gente ia sentir dor, né? Então, por isso não tem inervação, né? E esse líquido é produzido pelas células sinoviais, que fica na membrana, e essa mesma membrana é responsável pela reabsorção desse líquido, né? Ele vai se renovando, tá? Também dentro desse líquido a gente vai encontrar células de defesa, né? Que vêm do próprio plasma, leucócitos, né? Exatamente para defender a articulação de substâncias microbianas que possam invadir, ou então substâncias tóxicas que venham se depositar nas articulações, tá? Então, também a gente vai encontrar um conjunto de células de defesa dentro desse líquido, né? E aí, quando há uma inflamação, esse líquido aumenta, né? Que é o líquido inflamatório, né? Que é a famosa água no joelho, ou água na articulação, né? Fica inchada, é demasiada, né? Tá bom? Então, nós vamos encontrar essas estruturas aí, e algumas são desprovidas de vascularização, né? A cartilagem também é desenervada, não apresenta sensibilidade, e ela é nutrida e renovada pelo líquido sinovial, e ela facilita e permite o movimento, o deslizamento, né? E a cartilagem articular, ela vai estar sempre presente nas faces que se tocam uma na outra, né? Por exemplo, na articulação do ombro, a cabeça do húmero é revestida de uma cartilagem articular. Já a fossa glenoide, né, que é a face que encosta na cabeça do húmero, também é revestida de uma cartilagem articular. Na articulação entre as falanges e os metacarpos, a cabeça do metacarpo é revestida de cartilagem, assim como a base também da falange também revestida, né? Tudo isso para facilitar o movimento. E aí, por exemplo, se você tem uma articulação que tem mais de um osso, como, por exemplo, a do joelho, né? Tanto a face do côndilo da tíbia tem cartilagem, como o côndilo do fêmur tem cartilagem. Mas também a face articular da patela, que desliza na face articular ou face patelar do fêmur, também vai ter essa cartilagem articular, né? Bem como também as articulações do pé, e assim vai. Todas essas estruturas que formam as extremidades ósseas, que fazem articulação dentro de uma cápsula articular, ou seja, de uma articulação sinovial, sempre vão ser revestidas de cartilagem, tá? Então, você vai ter a cartilagem na superfície do osso, e quando essa articulação, essa cartilagem começa a sofrer dano, como ela começa a se degenerar, aí você vai ter instalado uma doença chamada artrose, né? Acho que na aula passada, ou foi na atrasada, eu mostrei uns raio-x de artrose, né? Mostrando como se dava, né? Ocorre uma erosão dessa cartilagem, ela se desgasta, e o indivíduo normalmente não nota, né? Só começa a sentir ali estralar e tal, mas não dói a princípio, porque ela não tem inervação, não existe nervo, né? Mas quando ela começa a doer, porque já acabou a cartilagem e chegou no osso, né? E aí, nesse período aí, já começa a soltar fragmentos, né, osteófitos, e aí se instala um processo inflamatório, que aí, da artrose, ela vira uma artrite crônica, né? Tá bom? Bom, e aí, quando ocorre Professor, essa esse processo, ele acontece naturalmente ou é por excesso de peso? Tem algum fragmento que pode contribuir para que isso aconteça, essa perda dessa cartilagem? Ele não é natural, não, ele é degenerativo, né?
ele pode ter várias origens, pode ter a origem traumática, né, que pode ser também o peso, pessoas que carregam muito peso, né, tá? Pode ser também questões posturais, né, tá bom? Pessoas que andam numa postura errada começam a forçar a articulação, também questões sistêmicas, né? Deficiência de alguns nutrientes que podem fragilizar a cartilagem, tá? Doenças autoimunes, né? Que depositam substância na articulação, degenera na articulação, tá? Que são doenças como a artrite reumatoide, né? Ela é autoimune, tá? Outra coisa que pode ocasionar são infecções bacterianas, né? Pode causar essas degenerações, tá? E aí, após a degeneração da cartilagem, né, ocorre perda total, aí começa a ter perda óssea também, né? Aí a artrose de grau máximo, né? E aí, gente, além da cartilagem, além da cápsula articular, além do líquido sinovial, as articulações sinoviais também possuem ligamentos, tá? Esses ligamentos, eles prendem uma articulação à outra, senão ela se solta, né? Aqui, a cabeça, por exemplo, do húmero, ela fica só encostada na fossa glenoide e envolta pela cápsula articular, mas a cápsula articular não é suficiente para prender, né? Senão o braço se deslocava com maior facilidade, né? Ela é mais uma bolsa para proteger e segurar o líquido ali. Então, o que prende mesmo um osso ao outro são os ligamentos e os tendões dos músculos também fazem esse papel. Mas o que é o mais forte, né, entre eles são os ligamentos, que é um tecido fibroso, né? Esses ligamentos prendem um osso ao outro, tá? Então, nós vamos ter alguns tipos de ligamentos, né? Aqueles ligamentos capsulares, que eles fazem parte da parte fibrosa da cápsula. Tem aqueles ligamentos extracapsulares, que são ligamentos que tem por fora, como, por exemplo, esses aqui, são ligamentos extracapsulares, e ligamentos que fazem parte da cápsula também. E tem os ligamentos intracapsulares, que eles estão dentro da cápsula articular. Exemplo, os ligamentos cruzados do joelho, são ligamentos intracapsulares, né? Os ligamentos menisco-femoral, né? São ligamentos que seguram os meniscos ali dentro, né? Para eles não saírem do lugar. São ligamentos intraarticulares. O ligamento da fóvea do fêmur, né? Que ele liga a cabeça do fêmur ao acetábulo, né? Que é o ligamento redondo do fêmur, né? Esse nome fêmur aqui está errado, é fêmur, né? Vou até marcar para me corrigir, tá? São ligamentos intraarticulares, eles estão dentro da articulação, eles não estão fora, na parte de fora, né? Tá? Por exemplo, ó, aqui é um joelho, né? No joelho, a gente sabe que a gente vai ter uma cápsula articular. E essa cápsula articular, ela vai envolver aqui a articulação, e dentro dessa cápsula vai ter líquido. Mas, por fora da cápsula articular, nós vamos ter alguns ligamentos que vão prender o fêmur, a tíbia e a fíbula, como, por exemplo, os ligamentos colaterais. Nós vamos ter o ligamento colateral lateral e o ligamento colateral medial, né? Eles ficam na parte do lado, entre os epicôndilos do fêmur e a cabeça da fíbula, e a tuberosidade da tíbia, né? Eles vão prender um osso no outro. E também nós vamos ter ligamentos internos que estão dentro da cápsula, dentro do joelho, que são os cruzados, né? O cruzado anterior e o cruzado posterior. Também tem outros ligamentos internos, né? Que é o ligamento do menisco, né? O menisco femoral, o menisco tibial, né? Que são ligamentos que deixam os meniscos presos, né? Dentro da cápsula articular, não deixando eles saírem do lugar, tá? E aí nós vemos ter o ligamento patelar, né, que é um ligamento extra capsular, né? Isso eu estou dando exemplo só do joelho, né? Mas nós vamos ter ligamentos
do maléolo, né, dos retináculos, né, do pé, né? São vários ligamentos que vão prender um osso a outro. E ajudando também a fixar um osso no outro, nós vamos ter os tendões. Os tendões não fazem parte, de fato, da articulação, mas eles ajudam o osso a fixar um osso no outro, porque eles tracionam a articulação. Né? Então, nós vamos ter aí um conjunto de ligamentos, aliás, de tendões, e os tendões, eles não pertencem à articulação, ele pertence ao músculo, né? É a parte fibrosa do músculo, tá? Tanto o tendão como o ligamento, eles possuem capacidade elástica, né? E fibrosa também, eles são ricos em colágenos, tá? Todos os dois têm a mesma estrutura, só que o tendão liga um osso a um músculo e o ligamento liga um osso a outro osso, né? Então, repetindo aí para vocês, ligamento, ele liga um osso a outro osso, né? Já o tendão, ele liga um músculo a um osso, tá? É o que fixa o músculo no osso, tá? E aí nós vamos ter também as estruturas articulares fibrocartilaginosas, né? Que estão presentes em algumas articulações móveis, que no caso a gente conhece eles como meniscos, né? Essas estruturas fibrocartilaginosas ou meniscos... 40 já, professor. Você vai parar aqui, hora? Vou terminar já já. Se eu só terminar essa parte aqui, e aí na próxima aula a gente vê as classificações. Mas quem não quiser assistir o resto, Tá bom, né? fica à vontade aí, tá? Pode sair, tá? Bom, gente, aí essas articulações fibrocartilaginosas, esses tecidos, são os meniscos, eles ajudam a amortecer os impactos, a distribuir a carga de força na articulação igualmente, né? E facilita também o deslizamento dessas articulações. Normalmente eles estão presentes em articulações que têm um movimento muito amplo, né? Para corrigir o deslizamento e fazer com que o osso ele caminhe corretamente sobre a superfície do outro. Principalmente quando você tem dois ossos convexos, né? E aí nós temos aí, são os meniscos, né? Esse aqui é o menisco do fêmur. Professor, é só o fêmur que tem menisco? Não, né? Dentro das vértebras, né, nós também temos tecido fibrocartilaginoso, apesar dela ser uma articulação fibrosa, né, nós também temos esses meniscos na parte do centro, né, dessas articulações. E outra articulação que a gente vai encontrar meniscos também, que é tecido fibrocartilaginoso, que é chamado de disco articular do ATM, né, que é a articulação temporomandibular. Ele também tem um meniscozinho aqui no meio, né? Ele tem a cápsula articular e dentro da cápsula articular, entre o côndilo da mandíbula e a fossa mandibular do osso temporal, nós vamos encontrar aí o disco articular, que é um tipo de menisco, tá? Bom, gente, como o horário está avançado, eu vou parar aqui,